a série Meditação para uma Vida em Equilíbrio. No episódio 2, vimos que precisamos aceitar e integrar todas as partes, acolhendo a nossa humanidade através de uma nova forma de olhar. O episódio de hoje é Responder conscientemente às emoções. Hoje vamos falar das emoções, mais especificamente na ira. Como está a gestão das suas emoções? Tem respondido conscientemente às suas emoções? Você responde muitas vezes de forma irada, seja consigo próprio ou com as pessoas à sua volta? Fato é que todas as nossas emoções são importantes e desempenham um papel muito importante na forma como vemos, inclusive até de afetar a nossa saúde física. Só que ficamos no dilema entre expressar ou reprimir aquilo que sentimos. É meio que uma faca de dois gumes. Se expressamos a ira ou a raiva, podemos assustar ou magoar os outros. Ou se reprimimos, corremos o risco de magoar a nós próprios. Mas normalmente é o que acontece em nossas vidas. Ou descarregamos a nossa ira nos outros, ou trancamos as 7 chaves, gerando um grande mal-estar. Só que existe uma terceira alternativa, que é o método de sermos donos das nossas emoções, de responder conscientemente às emoções e não sermos dominados por ela. Esse é um método de observação, de compreender essa emoção para transcendê-la, não de expressar nem de reprimir, mas de compreender o que estou sentindo. Quantas vezes nos esforçamos tanto para não ficar com raiva que acabamos reprimindo? E o que vai acontecer? Quanto mais reprimimos, a raiva vai envenenando o nosso inconsciente, trazendo consequências desastrosas mais tarde. E por quê? Porque não seremos capazes de controlar. Na transcendência, o processo é totalmente diferente. Não reprimimos nem expressamos. Mas então, como lidar com a ira? Utilizando o princípio da homeopatia, em pequenas doses. E o que isso significa? Significa que quando sentir raiva, assuma: estou com raiva. É mais saudável do que acumular e um dia explodir. Aí será caótico. Nós crescemos conhecendo apenas 2 formas de lidar com a ira: ou expressando ou reprimindo. Mas seja expressando ou reprimindo, vamos gerar um círculo vicioso. Possivelmente pode não acabar bem. Quando expressamos, podemos gerar ira nos outros. E quando reprimimos, estamos acumulando veneno dentro de nós. E um dia, como uma panela de pressão, somos obrigados a explodir. Essa terceira forma é de todas as pessoas iluminadas no mundo. Não passa nem por exprimir, nem por reprimir, e sim observar. Mas como é possível alcançar esse nível? Treinando. Isso mesmo. É só treinar. Então, aqui reside a chave para transcender. Você é meramente um observador. Quando surgir um sentimento de raiva, fique em silêncio. Deixe que ele o rodeie como uma nuvem que te envolve. E aos poucos, você vai se distanciando até não se afetar mais. À medida que você vai deixando de se identificar com essas emoções, seguramente economizará muita energia com elas. E aqui está a importância de observar os pensamentos sem julgamento. Isso porque a mente afeta a nossa visão de mundo. Uma das coisas que o Osho ensina é que os pensamentos não são a realidade e que devemos aprender a observá-los sem nos identificarmos com eles. Se por um lado a mente pode ser uma fonte de sofrimento, por outro, a meditação pode ajudar a superar essa limitação. E sabe como alimentamos a ira? Com a nossa energia. É verdade. A ira não possui energia própria. Ela depende da nossa cooperação. Somos nós que alimentamos e é assim que ela vai ganhando vida. Mas quando utilizamos o método da observação, deixamos de cooperar com ela. Ela estará lá, sim, por alguns instantes e depois desaparecerá. Sempre que a ira surgir e você conseguir observar, você ficará surpreendido e entrará num estado de tranquilidade como nunca antes. Pode ter certeza que se sentirá grato e renovado. E a partir de agora, você entenderá que a ira pode ser útil e uma ferramenta de transformação. Vamos passar agora a técnica.
E é muito importante dizer uma coisa, que mesmo que você descarregue ou consiga de alguma forma expressar, se você não descobrir o que provoca a ira, o padrão não mudará. Então, o exercício prático de hoje foi concebido para a transformação dos padrões automáticos da ira e tem por objetivo quebrar o padrão que nos faz acumular continuamente essa energia, seja da ira, da raiva. É um método simples que utiliza o corpo como guia. Então, você pode separar todos os dias durante 15 minutos, quando achar mais conveniente, fechar a porta, encontrá-lo num lugar reservado, seja sentado ou de pé. Fique com raiva, mas não liberte a emoção, não a exprima. Continue a forçar esse estado. Fique quase louco de raiva, mas sem a libertar. Não é permitido sequer bater na almofada. Reprima de todas as formas possíveis essa energia. A princípio, talvez precise de se recordar de uma situação específica em que se sentiu realmente com muita raiva, apenas para evocar de novo esse sentimento. Mas deixe o corpo guiá-lo. Concentre a atenção nas sensações por ele experimentadas, e não em nenhuma circunstância que tenha estado na origem da sua fúria. Não racionalize. Mantenha apenas contato com as sensações físicas que surgem na presença da ira. Permita que essas sensações se tornem cada vez mais intensas. Se começar a sentir tensão na barriga, como se algo tivesse prestes a explodir, contraia o abdômen, deixando-o mais tenso possível. Se sentir os ombros a ficarem tensos, as mãos a quererem fechar os punhos, se tiver vontade de bater em alguém, tensione ainda mais os ombros e as mãos. Se notar que estás a cerrar os maxilares, se lhe der vontade de gritar, aperte com mais força os maxilares. Deixe que todo o corpo, o mais tenso possível, como se tivesse um vulcão, a ferver por dentro, sem entrar em erupção. Esse é um ponto importante. Não há nem libertação, nem expressão. Não grite, porque isso faria o abdômen descontrair. Evite também dar golpes ou bater, para os ombros não se soltarem e relaxarem. Durante 15 minutos, deixe o corpo aquecer como se estivesse a tentar atingir o ponto de ebulição. Aumente a tensão até o clímax. Quando o alarme tocar, esforce-se o máximo que puder para manter a tensão interna. No momento em que o alarme parar, sente-se em silêncio, feche os olhos, relaxe o corpo e observe o que acontece. Seja testemunha durante pelo menos 5 minutos ou mais, se lhe parecer adequado. Descontraia o corpo e limite-se a observar. Se se der bem com este método, realize esta sequência todos os dias durante 2 semanas. Este aquecimento do organismo vai dissolver os padrões da ira. Se a ira, a raiva, não é um problema que o atormente, pode substituir pela tristeza, pelo ciúme, pelo medo ou qualquer outra emoção que queira transformar, adaptando apenas o exercício. Até o nosso próximo encontro.